eu queria falar rapidamente sobre um âmbito da minha profissão que tem me chamado muita atenção, que é a família, né? Então eu diria que esse vídeo vai se... vou colocar até um tema, a psicologia e a família, né? Porque o que acontece? Muitos pacientes vêm no consultório e eles vêm procurar com um conselho, situações do trabalho, situações do novo relacionamento, no próprio relacionamento que eles estão, ou na própria família, né? Mães com situações complicadas dentro de casa, com seus maridos, com seus filhos, né? E assim, eu queria aqui falar, né, sobre um texto muito importante do livro de Freud, de 1901 a 1905, né? Ele fala sobre volume 6, perdão. Ele fala sobre as primeiras respostas, a primeira identificação que um bebezinho, uma criança tem com o seu eu, com a sua família, com o seu eu digo assim, consigo mesmo, e quando ele vê o objeto mãe, eu falo objeto, a mãe, e o pai é o refletor, é a reflexão daquilo que ele é. Então até queria aqui uma frase aqui, né? Eu vou tentar simplificar a frase, tá? Então vocês me desculpem quem é erudito, né, em Freud, não estou desqualificando a fala dele, muito pelo contrário, ele escreve muito bem, mas só para entender, para os mais leigos entenderem, para os pacientes, para os que estão buscando atendimento na área da terapia entenderem, né? O homem busca, sobretudo, a imagem da sua memória da sua mãe, que domina o seu psiquismo desde o começo da sua infância. Harmoniza-se plenamente com isso que é a mãe. Ainda viva, se oponha a essa nova versão dela, e mesmo que trate com hostilidade, sendo tão importante as relações infantis com os pais, que no futuro, os futuros escolhidos, os objetos escolhidos como de afeto, é fácil compreender que toda a perturbação desses laços infantis acarreta graves consequências para a vida afetiva sexual. Após a maturação, até os ciúmes, mesmo ciúmes de quem ama sempre, tem raiz infantil, pelo menos reforço infantil. Desavenças entre os pais no seu casamento infeliz determina uma série de preposições a um desenvolvimento perturbado no futuro, um adoecimento neurótico dos filhos. Então, eu queria dizer aqui o quão importante é o relacionamento dos pais entre eles, do casal, refletindo na vida dos filhos. Muitas vezes a gente vive para nós mesmos, né? Nós vivemos, né? Querendo sempre satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos. Isso é muito bom, porque faz parte do amor próprio. Porém, nós precisamos entender que o sofrimento psíquico muito tem vindo das famílias devido a essa reflexão dos filhos, esse reflexo dos filhos, aonde os filhos, o que eles veem dos pais, eles vão refletir lá no futuro. Isso quem está falando não sou eu, aqui quem está falando é Freud. Então, se o menino vê na mãe o objeto dele, que é a parte feminina, o objeto feminino, então todas as práticas da mãe, todos o afeto, o carinho, tudo, ele vai lá na frente, ele vai desenvolver um reflexo bom. Então, ele vai buscar numa pessoa aquela possibilidade daqueles pedacinhos da mãe ali.
Se forem bons, muito que bem. Se forem ruins, provavelmente esse adulto vai entrar em sofrimento. A mesma coisa a menina. Então, nós como pais, eu também sou mãe, eu queria dizer aqui para vocês, independente de qualquer fase, divórcio, ou vocês estão bem, ou primeiro ano, ou acabou de o bebê acabou de nascer, eu tô falando de várias fases. Tomem muito cuidado com o que vocês estão transmitindo para os seus filhos, que uma das coisas que mais geram a culpa, a acusação, a gente fala ferida narcísica, que é a ferida que a gente tem dentro da gente, de repente olhar para um filho. Logicamente que nem todo filho que decide sua própria vida é culpa dos seus pais, mas aqui a gente leu aqui na frase de Freud que muitos dos seus problemas psicológicos futuros têm a ver com os resquícios da infância. Então eu queria deixar aqui, né? Eu trato família, eu tenho esse carinho, eu busco muito ajudar as famílias, a colaboração com a família, e o meu trabalho é com isso, né? Então eu queria dizer que eu estou disponível a colaborar, né, com a família, com o trabalhar dos pais, com a orientação dos pais. Não queira agir sozinho, né? Hoje nós temos muitos estudos, muitas coisas mudaram, né? A pedagogia mudou, a forma que deve se tratar. Não seja um pai ou uma mãe operacional que vive só porque leu num livro e não teve a sua própria experiência, né? Os livros diz que a teoria é boa, né? Mas e a prática, como que vai ficar, né? Então eu gostaria de deixar aqui essa frase para vocês, né? Procurem ajuda, né? Lá na frente vocês vão ver nosso país, a nossa nação, o nosso estado, nossa cidade, os nossos parentescos, a gente vai ver o adoecimento das gerações devido às nossas ausências, ou até mesmo ao nosso cruzar de braço e dizer, não preciso de ajuda, tá tudo bem para mim, né? Mas assim, como que você tá com a sua esposa? Existe um bom diálogo? Existe uma boa conversa? Existe uma boa decisão? Existe um bom ensino? O espelho que seria você e sua esposa, ou o cônjuge, tanto, né? O cônjuge aí, existe um reflexo bom, reflexo de violência, um reflexo de sequidão, de isolamento, de desamor, desafeto, de relacionamentos depressivos, relacionamentos ansiosos, né? Então eu gostaria de deixar aqui, pensa, não só busquem ajudar a família antes que fiquem pior, antes que as situações fiquem prejudicadas, né? Pais que estão vivendo em relacionamentos sob divórcio, tentam o mais possível contribuir para o bem da criança, né? Vocês já são adultos, né? Eu acredito que vocês amem os vossos filhos, então eu desejo assim, pensem bem, né? Tenho visto muitos divórcios também, né? E as crianças muito confusas, muito complexo essa área, né? Eu não estou aqui dizendo que tem que investir num casamento fracassado, um casamento que não dá certo, ou casais que se casam muito jovens, de repente vê que não é aquilo que imaginava, que não era o brincar de casinha, né? Que existe uma seriedade, uma construção, existe um legado, existe uma história, sabe? Como um livro, né? Você lê um livro, tem introdução, né? Nós, como psicólogos, nós temos, devido à profissão, temos que ler, né? E nós começamos com a introdução,
né? Com todas os agradecimentos, né? Quem contribuiu para o seu casamento, quem contribuiu, não é nada por acaso, nem tudo deve ser por acaso. Não atropele as fases, né? Você imagina num livro a introdução ficar no meio do livro. Imagina você, os agradecimentos forem antecipados, né, ao livro. Ou imagina você a capa ficar no meio do livro, você não saber do que se trata, né? Você comprar um livro numa livraria e você não sabe, não sabe do que está comprando, né? Então eu estou simbolizando o que um casamento pode ser, não saber aonde você está se colocando, ou você já começa, não tem uma fase do conhecimento, não tem uma fase da conversa, não tem a fase do entendimento, do diálogo, e de repente você se vê já lá no fim do livro, já numa novela, né, como a gente fala,